aqui nesta noite. Fale aos nossos corações, que nós possamos ter respostas às nossas perguntas, que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra, colocar em prática, mudar atitudes que nós estamos tendo de forma errada, que tem Te desagradado. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de conserto, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos traga, que o Senhor nos mostre, Pai, em nome de Jesus, a grandeza do Teu poder, o Teu amor, a Tua salvação, a Tua misericórdia. Nós estamos rendidos ao Senhor, estamos completamente rendidos ao Senhor. Nós Te amamos, Pai, nós Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Querido, cumprimente a pessoa que está do seu lado, Tiago. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, na frente, atrás. Nós temos ali a nossa visitante, que pelo menos 150 pessoas falem com ela essa noite, amém? Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você pode se sentar. Alexandre. Aleluia. Querida, eu quero que você, antes de você abrir a sua Bíblia, sabe, eu estava meditando para ministrar essa noite. E o Senhor trouxe algo ao meu coração. Trouxe 4 palavras ao meu coração. E o tema de hoje, já anota. O tema de hoje é: pode ser hoje. Fala comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ser hoje, querido. Essa frase tem que estar na nossa boca todos os dias. Sabe por quê? Pode ser hoje. Fala comigo, pode ser hoje. Pode ser hoje. E eu te pergunto, você está preparado? Como tem sido a sua vida? Quais as escolhas que você tem feito? Sabe, 4 palavras têm ardido dentro do meu coração para essa ministração hoje. É atualidade, amor de Jesus, prosperidade e salvação. Você sabe que essas 4 palavras, elas estão ligadas, porque quando a gente olha para a palavra, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter temor e esperança. Quando a gente liga a TV, quando a gente abre os nossos aplicativos no nosso celular, a gente tem acesso a todo tipo de notícia. Antes as notícias demoravam um pouco mais para chegar até nós. Hoje, questão de segundos, a gente sabe. Hoje, questão de segundos, a gente consegue fazer uma pesquisa de qualquer assunto. Antes não, antes a gente falava: o que significa isso? Não sei, vamos procurar no pai dos burros, o Aurélio, né? Hoje não, hoje você está com o celular na sua mão, aí você joga lá e você já tem a resposta. Você não tem, às vezes você, como é que é mesmo aquele versículo que fala assim, você joga um pedacinho do versículo lá e o Google te dá o versículo, te dá o contexto, te dá o que está acontecendo, sabe? E eu quero que a gente olhe hoje para o que tem acontecido. Abra sua Bíblia lá em Lucas 12. Fala comigo, pode ser hoje. Lucas 12. Eu estava procurando um lugar errado. Nunca ia achar. Lucas 12, querido. No versículo 51. Na verdade, no versículo 52. Vamos ler a partir do 49. Jesus traz fogo e conflito à terra. Jesus diz: vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se ele já está aceso? Se há um batismo com o qual sereis batizado, e como me angustio até que ele aconteça.
Pensais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Querido, você sabe que quando uma família ela é destruída, não é só aquela família que sofre o dano. Várias pessoas ao redor sofrem o dano porque aquela família foi destruída. Se há um relacionamento problemático dentro de casa, se há um relacionamento problemático entre nora e sogra, genro e sogra, genro e sogro, nora, genro, né, sogro e sogra, todo mundo sofre. Porque se eu tenho problema com a minha sogra e o meu marido fala, nossa, mas é a minha mãe. Aí eu falo, mas eu não quero nem ver pintada de ouro. Imagina isso. Não sou somente eu que sofro. Eu sofro, meu marido sofre, meus filhos sofrem, a família da minha sogra sofre, todo mundo sofre. Filho contra pai, imagina uma mãe que fica maldizendo o seu filho. Um filho que fica maldizendo a sua mãe. Querido, é ou não é verdade que isso tem acontecido? Quantas notícias a gente tem visto? Filhos matando pais, filhos matando irmãos. Quando a gente pensa, por exemplo, em pai e filho, a gente pensa, vou dar um nome aqui bem famoso, Suzanne von Richthofen. Que destruição, que legado ruim aquela menina leva até hoje. Por causa de uma destruição, por causa de um interesse financeiro. E quando a gente olha, querido, em relação à atualidade, o que nós estamos vendo? Bruno, pode abaixar só um pouquinho, por favor? Obrigada. Quando a gente olha, por que essas coisas acontecem? Quando a gente vai lá para Tiago e fala, Tiago 4, quando fala assim, por que guerras, por que coisas ruins acontecem entre vós, se não por causa dos vossos próprios interesses? O que é o interesse? O interesse é quando eu olho para alguém, eu me relaciono com alguém, eu tenho negócios com alguém simplesmente por algo que aquela pessoa pode me dar. Fulano é rico, uau, fulano é rico, eu vou me aproximar dele. Porque aquele fulano lá, ele vai poder me beneficiar de alguma maneira. Em algum momento da minha vida. Ou até mesmo agora. Então, quanto maior o interesse que eu tenho em relação à pessoa, eu digo interesse material, menor é o amor. Então, essas coisas que a gente lê aqui, estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, nora, sogra. Por quê? Porque os interesses próprios são maiores do que o amor. E quando a gente fala de amor, quando a gente fala... esse tipo de amor é um amor com respeito, é um amor onde nós precisamos ter respeito um pelos outros. Nós nos relacionamos neste lugar com respeito. Eu estudo e lá na minha sala de aula tem muito adulto. Na verdade só tem adulto, né? Na minha sala de aula. E nós falamos sobre vários temas. Não é eu estudo línguas, né? Não é algo de Bíblia, nada disso. Então tem todos os assuntos que você imaginar, mas eu comento com o Alexandre. Hoje a gente comentou sobre esse assunto aqui, mas é interessante o nível de respeito que a gente tem um pelo outro. Porque eu me posiciono como protestante, eu me posiciono como alguém que ama a Deus. Eu me posiciono. Mas ao mesmo tempo tem uma pessoa lá que é ateu e ele me respeita. Porque nós não estamos ali discutindo isso. A gente precisa entender que a gente tem que se relacionar com as pessoas e o respeito tem que estar em todos os lugares. Porque quando a gente tem respeito, a gente ama. E quando a gente ama, a gente consegue se relacionar com as pessoas. E o nosso amor não diminui.
Então, quando a gente olha para a atualidade, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha e a gente sabe pela palavra que o amor de muitos, o que vai acontecer com o amor de muitos? O que a Bíblia diz? O amor esfriará. Por que o amor esfriará? O amor esfriará porque o interesse é maior do que o amor. Quando a gente olha para a atualidade, a gente vê pela palavra que haverá guerra, nação contra nação, povos contra povos. Quando você liga a sua televisão hoje, o que você vê? Guerra. Nação contra nação, povo contra povo. O que? O interesse daquela nação é maior do que da outra nação. Então, porque o meu interesse é maior do que o dela, eu tenho mais força do que ela, eu vou para cima dela. E nós olhamos isso e nós estamos vendo o que? O fim dos tempos. Fala comigo, pode ser hoje. Pode ser hoje, querido. Nós estamos vendo essa guerra contra Israel. Isso é extremamente bíblico, querido. Aí as pessoas querem defender um, querem defender outro. Você, cristão, você está defendendo quem? Fala comigo. Eu preciso defender Jesus. Não que ele precise de um advogado, não é isso, querido. Mas quando eu me posiciono como filha de Deus, quando eu me posiciono como mulher de Deus, quando eu me posiciono como crente, quando eu me posiciono contra injustiças, eu estou dizendo, eu estou defendendo o que eu acredito. Mas a minha pergunta para você é, em que você acredita? A Bíblia diz, o meu povo perece por quê? Porque lhe falta conhecimento. Querido, um povo sem visão, ele padece. Você sabe por que nós estamos fazendo quintas da visão? Porque um povo sem visão, querido, ele morre. Um povo sem visão vai para lugar nenhum. Nós podemos dizer quintas da visão. Vamos substituir esse nome. Quintas para entender para onde a gente está indo e por que nós estamos indo. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, olha só, nós vamos de carro para João Pessoa, Paraíba, amém? Aleluia! Vamos fazer uma caravana. Vamos para o Nordeste de carro. Todo mundo. Querido, nós não vamos em direção a Santa Catarina. Nós vamos em direção ao Nordeste. Nós vamos, no mapa nós vamos subir, nós não vamos descer. Sim ou não? Porque nós entendemos que nós estamos aqui e João Pessoa está aqui. Você sabe que um povo sem visão, ele dá a volta no Brasil inteiro, mas ele não chega onde precisa. Um crente sem visão, ele dá a volta em um monte de lugar, ele faz um monte de coisa, ele quer um monte de oração, ele quer um monte de palavra, ele quer um monte de profetada, ele quer um monte de coisa, mas ele está cego, sem visão e não sabe para onde está indo. Fala comigo, pode ser hoje. E isso te traz o quê? Te traz um conforto, te traz um alívio ou te traz um medo? Porque quando nós estamos olhando para a atualidade, o que nós estamos vendo, eu quero te dizer, ali o mundo só vai piorar. O mundo jaz no maligno, querido. O mundo não vai melhorar, não. Mas nós que somos crentes, nós que sabemos o Deus que nós servimos, nós que sabemos o Pai que nós temos, nós que sabemos o amor de Deus, nós que entendemos o amor de Jesus por nós, nós estamos cada vez melhores. O mundo jaz no maligno, mas nós somos guardados. O mundo jaz no maligno, mas nós somos protegidos. O mundo jaz no maligno, mas nada nos toca. O mundo jaz no maligno, mas nós somos guardados. A nossa casa é protegida. Os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Pode ser hoje, querido. Maranata, 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 meu irmão.
Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Mateus 24. Aleluia. Eita, esse tempo está passando muito rápido. Parece que um minuto agora tem só 50 segundos. Mateus 24. Você achou aí? Olha só o que diz a partir do versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será o quê? Salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Queridos, Jesus já vem nos dizendo, e eu quero que vocês entendam, não tenham medo. Não é para a gente ter medo, é para a gente ter temor, porque quando a gente tem temor, a gente entende que as nossas decisões no dia a dia, elas contam. Você sabe que são as pequenas ações que nos tiram do trilho? Porque as grandes, queridos, elas nos tiram também, mas as grandes nós temos mais visão do que está acontecendo. Agora as pequenas a gente vai deixando. Isso vai tirando a nossa atenção, isso vai nos tirando o foco, isso vai nos mudando, isso vai dizendo, não preciso disso. Nós temos culto aqui na nossa igreja. Nós nos reunimos, vamos dizer assim, terça, quinta e domingo. Você acha que estar no culto somente no domingo te alimenta para a semana inteira? Não te alimenta. E o que você faz enquanto você não está aqui? Você sabe que é tão importante as decisões que você toma. Porque quando a gente olha para a atualidade, a gente precisa entender sobre o amor de Deus. A gente vê que este evangelho do reino, ele será pregado pelo mundo inteiro. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o amor de Jesus. João 3,16. Abra sua Bíblia lá em João 3,16. João 3,16. Quando a gente fala de amor de Deus, o amor de Deus por nós, quando a gente olha para Jesus, a gente precisa entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque, olha só, querido, porque Deus te amou de uma maneira tão grande, que Ele entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o objetivo, queridos, da gente receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Fala comigo, a vida eterna. E você sabe que a sua vida eterna, ela é determinada por ações simples. Quer ver? Vou te dar um exemplo. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quantos degraus você teve que subir para chegar até Jesus? Nenhum.
Se você subiu, não precisaria ter subido. Aí é por conta própria, né? Quantas coisas você teve que fazer até chegar em Jesus? Quanto você teve que pagar em dinheiro para chegar até Jesus? Nada. O reino de Deus, querido, ele precisa ser pregado. E eu vou te dizer, o reino de Deus, ele é de graça. Mas porque ele é de graça, não significa que ele não é valioso. Porque na verdade é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida. Você está passando por algum problema? Tem alguma situação na sua vida em que você olha e fala assim: uau, parece que agora não vou mais aguentar. Eu quero te dizer, isso é muito pequeno diante da eternidade. É muito pequeno. Ei, o Senhor quer te instruir, o Senhor quer te mostrar, sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós, ele é tão grande. Aí aqui, ainda em João 3, a partir do 13, fala assim, a partir do 12, João 3:12. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha que interessante quando fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. No deserto, querido, aquelas pessoas estavam perecendo. No deserto, aquelas pessoas tinham comida todos os dias. No deserto, aquelas pessoas tinham água. No deserto, aquelas pessoas estavam vivendo milagres todos os dias. Em um lugar seco, em um lugar árido, em um lugar quente, em um lugar extremamente frio à noite. Em um lugar onde as pessoas morrem de sede, de fome, morrem queimadas. O povo de Deus estava sendo protegido. E em um determinado momento, veio sobre eles serpentes. E aquelas serpentes mordiam aquelas pessoas e elas morriam. O que Deus falou com Moisés? Falou: faça uma serpente e coloque-a bem alto em um lugar onde todos possam ver. Que quando alguém for picado por ela, por uma serpente, olhará para a serpente de ouro que você vai fazer. E essa pessoa vai ser curada. Fala comigo, é simples ou não é simples olhar para um lugar? É simples. Eu chego para vocês aqui e falo assim: olhem essa bateria. Todo mundo olha. Mas aquelas pessoas estavam murmurando. Aquelas pessoas não estavam aceitando. Aquelas pessoas estavam vivendo milagres diários e estavam desobedecendo, e estavam criticando, e estavam murmurando. Aí eu quero te dizer, como hoje é a nossa vida, para onde nós precisamos olhar? Fala comigo, para a cruz. Eles olhavam para a serpente e nós olhamos para a cruz. Ei, querido, olhe para a cruz, o sacrifício de Jesus por você. Porque quando a gente olha para a atualidade, tá o mundo está um caos, o mundo está sem esperança. Mas nós vamos olhar para a cruz e nós vamos ter esperança. Nós sabemos do nosso futuro, nós vamos adiante, nós vamos além. Nós não vamos morrer no deserto, nós vamos passar por tudo que nós estamos vivendo. Existem coisas melhores acontecendo na nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos olhando para a cruz. Porque quando a gente vê que Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Ele estava dizendo: ei, olhe para a cruz e não morra. Aqui eles olhavam para aquela serpente e eles não morriam naturalmente. Nós olhamos para Jesus e nós não vamos morrer espiritualmente. Nós vamos passar a eternidade com Ele, querido. E eu quero te dizer, pode ser hoje. Pode ser hoje. Um mundo sem esperança, e você, querido,
Como é a sua boca, o que você tem falado? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem reclamado da vida que você está levando? Eu quero te dizer, se você, querido, se você está vivendo uma vida onde você não está satisfeito, eu quero te dar uma instrução essa noite. Se você não está satisfeito com seus resultados, mude a maneira de fazer as coisas. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 3:11. Aleluia, o Senhor é bom. Se você olha e fala assim: eu não estou satisfeito, eu quero te dizer, todos os dias da sua vida são importantes. Todos os dias da sua vida você tem tomado decisão. Todos os dias da sua vida você tem feito escolha. Todos os dias da sua vida tem sido para você uma escolha para mudar e moldar o seu destino. E como nós precisamos viver? Abriu a sua Bíblia em 1 Pedro 3. Desculpa, é 2 Pedro. Amém também, né? Segunda Pedro 3, a partir do versículo 9, fala assim. A partir do versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ei, você está sofrendo, você está passando por problemas, você está tendo dificuldade de resolver as coisas. Ei, olhe para o Senhor, olhe para a cruz. Aí vem o 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Você tem considerado demorada a promessa do Senhor? Você se encaixa aqui em achar que Deus está demorando? Será que Deus está demorando? Mas a palavra diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Everaldo, por favor, pode desligar esse ar-condicionado aqui? Estou sentindo que a minha voz está começando a sumir. 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Fala comigo: eu tenho esperança em Jesus. Eu sei para onde eu vou. Querido, é muito maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. Nós não podemos estar olhando para as coisas que estão acontecendo e achar que Deus está retardando a sua promessa, achar que Deus não está vendo. Ei, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão te assistindo. Os olhos do Senhor estão sobre você. O amor de Jesus, que foi, querido, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo por nós é tão grande que não nos deixa na mesma situação que nós estamos. E eu vou te dizer, a não ser que você mesmo queira, porque se você não quiser sair da posição que você está, eu vou te dizer,
ninguém vai te tirar de lá. E eu te pergunto, você tem crescido no Senhor? Quantos livros você leu? Quanto de palavra você tem colocado para dentro no seu dia a dia? Quantas vezes você para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes o Senhor fala com você? Quantas vezes você abre o seu coração para que o Senhor te use para abençoar pessoas? Você sabe que não existe ninguém que não tenha nada que possa abençoar alguém? Eu oro, querido, para que Deus fale com você, para você ser um doador, para você ser um abençoador de pessoas, para você ser resposta de oração para as pessoas. Nada melhor, querido, do que saber que Deus pode contar com você. Eu te pergunto, Deus pode contar com você? Você pode falar com mais convicção? Deus pode contar com você? Eu vou te dizer, pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje, querido. Nós estamos olhando, nós estamos vendo. As coisas estão acontecendo. Nós não podemos fazer um ouvido que não está ouvindo. Quando a gente olha para a palavra, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O ouvir, esse primeiro ouvir é ouvir mesmo. O segundo ouvir é levar em consideração. Você já falou com alguém que falou, tá bom, não precisa continuar falando não. O que ela está dizendo para você? Não precisa falar que eu não vou fazer. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e considerar o que está sendo ouvido. A fé vem pelo ouvir e fazer o que você ouviu. E quando a gente olha para o amor de Deus, quando a gente olha para a atualidade, essas 4 palavras que eu estou trabalhando essa noite: atualidade, o amor de Deus, o amor de Jesus, prosperidade e salvação. O que você está fazendo em relação ao amor de Deus para chegar até as pessoas? Analise a sua vida, querido. Reveja o que você tem feito. Reveja o seu sim, reveja o seu não. Reveja o seu mais 5 minutos dormindo. Reveja o seu dia assistindo uma série na Netflix que demora 8 horas para acabar. Eu particularmente parei de assistir. Eu assisto uma série nas minhas férias e olhe lá. Porque eu vou falar para você, eu sou fominha. Eu quero assistir tudo, todas ao mesmo tempo. Agora 1, 2, 3 e já. Tem que ser uma atrás da outra. Então eu nem começo. Porque se eu assisto o primeiro episódio, eu quero o segundo, o terceiro, o quarto. E aquela série que tem 5 temporadas. É um mês assistindo direto, né? Mas eu entendo isso. Então eu falo, eu não vou nem começar. Agora tem gente como meu marido consegue assistir 1 ano de série em 5 anos. Um dia a gente começou a assistir uma série, primeiro episódio, terceiro episódio, quinto, sei lá. Aí ele, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu falei, amor, vou te deixar para trás. Ele parou na primeira, eu assisti às 5. Sabe? Para este tempo, querido, precisamos analisar a nossa vida. Isso eu estou falando é ser uma fraqueza minha. Às vezes a sua fraqueza é outra. Às vezes a sua fraqueza é entrar no Instagram. Quando você vê, passou 2 horas. Às vezes a sua fraqueza é dormir demais. Nossa, eu tenho um sono demasiado. 8 horas eu estou dormindo, só acordo meio-dia. Está errado, querido. Isso não está certo, não. Dormir pouco é errado, mas dormir demais também é errado. Como tem sido a sua vida? É isso, sabe o que eu estou falando? Isso tem a ver, sabe com o quê? Com prosperidade.
Porque a prosperidade, quando a gente olha para a palavra, não é uma prosperidade que só te dá dinheiro. Prosperidade, ela te dá paz, ela te dá calma, ela te dá saúde, ela te dá boas ideias, ela te dá maneira de agir, maneira de falar, ela te mostra com quem você vai passar o seu tempo. Você sabe que existe, eu já falei sobre isso aqui, existe a agenda de Deus. Aí existe a agenda de Deus e existe a nossa agenda. Como tem sido a nossa agenda? Amanhã, segunda-feira, você vai acordar tal hora, arrumar o lanche do menino, levar o menino para a escola. A minha rotina, fala a minha rotina de segunda-feira. Minha rotina de segunda-feira. Não, de segunda não, vou falar de terça. Terça eu acordo 5 horas, arrumo o Samuel, 6 horas eu libero o Samuel para ir para a escola. Arrumei o café da manhã dele, aí eu arrumo o café da manhã da Isabela. 6h40 eu saio de casa com a Isabela, deixo a Isabela na escola, vou para a minha aula, depois chego em casa, faço o almoço, busco a Isabela. À noite eu tenho culto de oração aqui nessa igreja. Essa é a minha agenda. Mas você sabe que dentro desse dia coisas podem acontecer, coisas podem mudar. Mas a agenda de Deus, quando a gente olha, é uma só. Primeiro que Ele não esconde da gente. A agenda de Deus é: Jesus está voltando. Fala comigo, Jesus está voltando. E pode ser hoje. E você sabe que eu falei da minha rotina de terça-feira, mas muitas vezes diante disso, eu estou ali fazendo almoço, porque eu tenho horário que o Alexandre vai almoçar para sair, eu tenho horário para buscar a Isabela, e às vezes você é ali na sua casa, mas você sabe que várias vezes quando eu estou fazendo almoço, eu sinto dentro de mim: pare tudo e comece a orar. Eu não fico assim, vai queimar o arroz, vai buscar um menino, não vai dar tempo. Não, Deus, agora não. Eu paro tudo, querido, e eu faço isso. Um dia eu fiz isso. Vou contar só um exemplo, mas isso acontece sempre. Isso acontece comigo várias vezes. Eu orei, eu senti de orar. Eu estava pensando em uma pessoa, achando que era uma determinada situação. Orei nesse dia até sentir paz, na hora do almoço. Quando foi mais ou menos 11h30, meia-noite, mais ou menos, meu pai me liga. Ele tinha sofrido um acidente. Meu pai atropelou um cavalo. Só que ele não morreu, ele não teve nada. Ele não teve nada. Aí dentro de mim, foi porque eu orei. Agora você imagina, Deus fala com você, querido. Deus no seu dia a dia, na sua rotina, na sua agenda. Deus fala: Valéria, para tudo agora e ora. Aí você: Senhor, eu estou muito ocupada, eu não vou orar, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer o frango grelhado que ele gosta, eu tenho que fazer o frango grelhado do meu marido. É verdade, ele falou, é verdade. Eu tenho que fazer o frango do pastor, do meu marido. Aí à noite ela recebe uma notícia de que alguém que ela ama muito sofreu um acidente e está muito mal no hospital. E ela fala: se eu tivesse orado. Ei, para este tempo, querido, o Senhor quer que a gente ore pelas pessoas. O Senhor quer que a gente ore por salvação. O Senhor quer que a gente ore para que pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E eu vou te dizer, ore entendendo que quem convence do pecado é o Espírito Santo, não é você. Você não vai ficar falando: fulano, você está errando, você vai para o inferno, você vai morrer, você vai queimar no quinto dos infernos. Não, querido, comece a falar: Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que convence é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence do juízo. O Espírito Santo faz a obra dele. Eu quero te dizer: faça a sua. E aí, falando da agenda de Deus, Jesus está voltando e pode ser hoje. Jesus está voltando, a agenda de Deus está correndo. E eu vou te dizer, se você não fizer a sua parte, Deus levanta outra pessoa para fazer. Agora, se você faz a sua parte, você é recompensado por aquilo que você tem feito para o Senhor. Nós cantamos hoje
Jesus não deve nada para mim. Você já viu Jesus está te devendo? Eu brinco que eu estou devendo. Eu brinco não, eu estou devendo, eu sei. Devo, não nego. Um cuscuz com bacon e calabresa para o Everaldo. Que eu falei para ele que eu ia. Porque toda vez que ele faz rapadura, ele traz para mim. Obrigada. Aí eu falei, vou fazer o cuscuz. Agora você imagina. Eu estou devendo um cuscuz para ele, eu tenho que trazer. Você acha que Jesus está te devendo alguma coisa e fica assim, estou devendo para o Joseli, estou devendo para a Valéria, estou devendo para o Raul. Eita, que dia que eu vou pagar para o Raul? Que dia será que eu tenho para pagar para o Raul, que eu estou devendo para o Raul? E como, querido, como a gente gera dentro do coração de Deus? Fala comigo, andando em santidade. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 12. Hebreus 12, 14. Aleluia, o Senhor é bom. Hebreus 12, no versículo 14, fala assim. Do 12. Portanto, firmais as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. O que o escritor de Hebreus, querido, está falando aqui? Firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. O que nós podemos entender por firmar as mãos cansadas? Quando a gente pensa em oração, a gente pode pensar nesse símbolo aqui, de trazer as mãos para orar, de levantar as nossas mãos para orar, de levantar as nossas mãos para adorar. Firme, querido, as suas mãos cansadas. Eu estou cansada de orar, mas a palavra diz, firme as suas mãos para orar. Não se canse, não se desanime, não desanime, porque Ele te traz vigor, Ele te anima, Ele dá força ao cansado. Você está cansado? Senhor, eu estou cansada, mas Senhor, firme os meus braços, Senhor, porque eu não quero desanimar. E os nossos joelhos vacilantes, no início o pastor falou, se você puder, se ajoelhe para orar. Fala sobre oração, levantar as mãos fala sobre adoração, firmar os joelhos fala sobre oração. Ei, você está cansado, mas eu quero te dizer, não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, não é tempo de parar de louvar, não é tempo de parar de adorar, não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar, é tempo de avançar, porque o Senhor conta com você. Endireitai os caminhos para os vossos pés. Aí você está andando errado. Para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, ele seja curado. E quando você endireita o seu caminho, você vai encontrar com pessoas que precisam do que você tem. Você vai encontrar pessoas que precisam da sua oração. Você vai encontrar pessoas que precisam do seu amor. Você vai encontrar pessoas que precisam do seu abraço. Você vai encontrar pessoas que precisam de um prato de comida que você pode pagar. Você vai encontrar pessoas que precisam de coisas que você tem. E entenda, querido, todas as vezes, cadê a Luciana? A Luciana está ali, falou isso comigo hoje. Todas as vezes, querido, que o Senhor te pede algo, não é para que você fique pobre, é para que Ele consiga te encher mais, que Ele te dê mais, que você prospere, que você avance. Todas as vezes que existe uma oportunidade, querido, de ofertar, eu quero te dizer, oferte. Todas as vezes que você tem oportunidade de fazer algo pelo outro, faça. Sabe por quê? Porque quando você endireita os seus caminhos, aquelas pessoas que precisam de você são assistidas. Aí aqui o 14, procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá
a Deus, ninguém verá ao Senhor. Querido, se Jesus voltar hoje, você vai ou você fica? Eu quero ir. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Como está a sua vida em relação à santidade? Porque a Bíblia ela fala: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos lá. Jesus volta hoje para buscar a gente. Na agenda de Deus, Jesus está voltando. Jesus volta hoje para buscar a gente. Como está a sua vida no quesito santidade? Como está, homem, a sua vida no quesito santidade? Como está a sua vida individual, homem, no quesito santidade? Você tem guardado os seus olhos do mal? Você tem guardado os seus olhos de olhar para outra mulher? Você tem guardado os teus olhos para olhar para mulheres quando você é solteiro? Você tem guardado as suas mãos? Você tem guardado o seu coração? Você tem guardado a sua boca? Homem, pelo amor de Deus, o nível de pornografia tem crescido demais. Não abra brecha na sua vida. Não abra brecha de pornografia na sua vida. Isso é muito sério. Isso fala sobre santidade. Mulher, como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida no lar? Como tem sido a sua vida adolescente? Como você tem se guardado? Como você tem se protegido? Você é uma adolescente, e adolescente não casa não. Então não precisa namorar. Amém, pais de adolescentes? Teve uns que ficaram calados, mas amém. Aleluia. Como tem sido a sua vida de santidade? Como você tem se apresentado diante do Senhor? Como tem sido a sua vida emocional? Hoje eu estou bem, amanhã eu quero morrer. O Senhor não me ama. O Senhor não faz nada por mim. Como tem sido a sua vida de louvor? Como tem sido a sua vida de adoração? Como tem sido a sua vida de resposta ao Senhor? Como tem sido a sua vida de entregar os seus dízimos e as suas ofertas? Como tem sido a sua vida de comunhão com a igreja? Como tem sido a sua vida de comunhão dentro da sua casa? Ei, mulheres, pelo amor de Deus, o melhor que você tem é para a sua família. Vou guardar isso aqui, porque no dia que eu receber alguém muito importante na minha casa, você recebe todo dia alguém importante na sua casa. Se chama marido e filhos. Todo dia você recebe eles. Eu tenho uns pratos lá em casa, eu só não uso eles no dia a dia porque eles são muito pesados. Mas volta e meia a gente almoça com eles. Só para entender que quem manda lá em casa sou eu, não é a visita. Né? Como tem sido a sua vida de santidade, querido? Como tem sido a sua vida de devoção ao Senhor? Como tem sido a sua vida comum no lar? Como tem sido a sua vida em relação ao sexo oposto? Como você tem lidado, homem? Como você tem lidado com mulheres? Mulheres, como você tem lidado com homens? Isso tudo, querido, tem a ver com a volta de Jesus. Porque se o seu quesito santidade estiver desalinhado, eu quero te dizer, você fica. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. É sério demais isso. Isso tem tudo a ver com a atualidade, tem tudo a ver com o amor de Jesus. Porque se eu amo Jesus, eu respeito o meu marido, eu respeito a minha família, eu respeito as pessoas ao meu redor, eu respeito a igreja, eu respeito as pessoas que convivem comigo. Não é verdade? Se o amor de Jesus está em mim, eu respeito as pessoas, eu ajo em amor, eu não exponho as pessoas,
Imagina a gente aqui como líder, expondo as pessoas. Vocês nos conhecem, querido. Vocês sabem que a gente não é assim. A gente brinca às vezes com o Renato, né? O Renato Siqueira, que não está aqui, está viajando. Que ligou para o Alexandre 2 horas da manhã. Mas no dia que ele ligou, ele estava quase morrendo de Covid. Pastor. Sabe, nós estamos aqui, queridos, para ajudar vocês. A hora que precisar, nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E saibam que o Senhor é o maior interessado que coisas boas aconteçam com você. Mas se você está com dificuldade, eu quero te dizer, nós estamos aqui para te ajudar. Porque sem santidade, querido, ninguém verá a Deus. E eu quero te dizer, pode ser hoje. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos 10. O Senhor é bom. Queridos, quando a gente fala sobre santidade, a gente fala sobre o amor de Jesus, a gente fala sobre salvação e a gente fala sobre prosperidade. Eu quero te dizer algo. A prosperidade, ela tem um propósito. A prosperidade em Deus, ela tem um propósito. A prosperidade em Deus, ela tem uma direção. A prosperidade em Deus, ela tem uma localização. E sabe, existem coisas que precisam acontecer. Existem coisas que precisam acontecer na sua vida e elas vão acontecer na sua vida. Agora eu quero te dizer, alinhe o propósito, o seu propósito, ao propósito do Senhor. 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas. Sabe, quando a gente fala em missão, a gente precisa falar sobre visão. Quando a gente fala sobre visão, a gente precisa falar sobre igreja local. A igreja local, ela nos direciona, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos coloca no plano de Deus. Você só aprende sobre Jesus na igreja local? Não. Mas a igreja local é um lugar muito bom e importante para você aprender sobre a visão e sobre a palavra de Deus? Sim. Então, quando a gente olha aqui, como invocarão aquele de quem não creram? De quem está falando? Está falando daquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Está falando sobre irmos, não está falando sobre ficarmos. Aqui está falando sobre missões. E missões ela se faz indo, orando e ofertando. Se você tem uma nação no seu coração, querido, eu quero te dizer, comece a ofertar em missionários que estão naquele lugar. Porque se você tem no seu coração uma nação, por exemplo, você tem a Itália no seu coração, pergunte, existe algum missionário na Itália que eu posso ofertar? Sabe o que você está fazendo? Você está indo à Itália sem sair do seu lugar. Ore por aquele missionário. Oferte na vida dele. Muitas pessoas não irão para missões, mas muitas já estão lá. Querido, seja generoso, ofertante. Porque quando a gente olha aqui, e como pregarão se não forem
enviados, aqui no 15, né? E como pregarão se não forem enviados? Ei, fala comigo, o evangelho é de graça, mas o cano do evangelho é pago. Quem falava essa frase era Rosilon Lourenço. Ele falava isso. Imagina você, missionário, chega lá no balcão da TAM e fala assim: eu sou missionária. Aí eles falam: e daí? E daí que eu tenho que ir para a Rússia pregar a palavra? Aí o atendente fala: e o que eu tenho a ver com isso? Sabe, querido, nós estamos olhando às vezes as pessoas que estão indo e nós achamos que não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Porque quanto maior a prosperidade do povo de Deus, mais pessoas irão, mais pessoas sairão, mais pessoas pregarão, mais pessoas ouvirão, mais pessoas se converterão a Cristo, mais pessoas estarão diante do Senhor. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos guardados, nós somos protegidos. Nós vamos levar a palavra, e quando nós levamos a palavra, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas. Sabe, tem um aluno do Rema. Os alunos nessa matéria estão ministrando a palavra. Eu não vi a ministração dele, mas teve uma ministração agora. Essa semana, esse dia que eu fui, não lembro que dia que foi, se foi quarta ou se foi sexta. Eu fui e uma pessoa ministrou sobre várias religiões, e eu achei muito interessante a maneira que ela abordou. E quando acabou, no intervalo, eu estava lá conversando com ela, e esse pastor chegou. Ele é angolano, Vitor o nome dele, não é? Aí ele chegou e ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês conhecem ele, né, o Vitor? E a esposa dele, a Vanessa. Ele falou bem assim: brasileiro não sabe ofertar não, angolano sabe. Por quê? Porque o brasileiro tem de tudo. Então ele acha que o que ele dá é porque está sobrando para ele. O angolano não tem nada. Então ele sabe que tudo o que ele dá foi porque Deus entregou para ele. E ele faz com convicção. Aí eu falo: meu Deus, eu fiquei com vergonha agora. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso, tudo que eu sei, foi o Senhor quem me deu. Então eu preciso ser melhor. Por que eu preciso ser melhor, querido? Porque pode ser hoje. E eu não quero, diante desse contexto de missões, ignorar o que está acontecendo. Não é tempo de ignorar o que está acontecendo. Jesus está voltando. Ei, se Jesus voltar hoje, você acha que o que você tem, você vai levar? Mas eu quero te dizer: seja diligente naquilo que você tem. O Senhor tem dado ideias, o Senhor tem te feito prosperar. Você pode comprar imóveis, compre imóveis. Você pode fazer coisas pelas pessoas, faça coisas pelas pessoas. Mas eu quero te dizer: nunca, jamais se esqueça que Jesus está às portas. E aquilo que você puder investir em pessoas, em missões, em igrejas que são verdadeiramente convictas nisso, eu quero te falar: faça. Invista em crianças, querido. O Alexandre estava falando da Vivi. Meu Deus, a Patrícia fala: foi o Mateus, o Renato, a Isabelle e a Vivi que fizeram o Rema. Dos 4, a Vivi foi que mais sugou do Rema, não foi, Paty? Verdade, Mateus? É, né? Por quê, querido? Porque ela é nova. Ela está aprendendo agora. E ela já está aprendendo certo. Fala algo negativo perto dela, ela te corrige na hora. Ai, não sei se vai dar certo não. Ei, peraí, vai dar certo sim. Jesus está conosco. As coisas são diferentes para nós, porque nós somos filhos de Deus. Quando a gente fala sobre salvação, querida, eu quero te dizer: nós precisamos orar pelos perdidos.
Quando nós estamos aqui nas terças-feiras orando, nós estamos orando para que pessoas venham receber Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Sabe por quê? É por isso que nós estamos aqui. Eu não estou aqui, ai Senhor, eu vim hoje porque eu vou orar, porque Senhor, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo, eu quero um carro novo. Não, querido, eu estou aqui porque eu preciso ganhar a pessoa que trabalha comigo, eu preciso ganhar a pessoa que estuda comigo, eu preciso ganhar a minha família, eu preciso levar os meus pais aos caminhos do Senhor. Eu preciso fazer com que as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão andando comigo, entendam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para quem não veio, eu expliquei sobre isso numa quinta-feira da visão. Por que que Jesus disse isso? Se você não veio, assista. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. Nós como igreja, e eu estou te falando como líder da igreja Verbo da Vida do Guará, uma das, né? Nós como igreja, em relação à salvação, eu quero te dizer, nós precisamos melhorar. Não vou dizer que a gente está sendo reprovado nesse quesito não, mas a gente não tem ganhado uma nota boa não. A gente está chegando aí no final do ano. Os meninos que estudam estão começando a fazer ali a contagem para ver quanto que falta para passar. Tem que tirar 2 em geografia, 1 em matemática, em português. Eles estão ali fazendo as contas. Começa a fazer as contas, queridos, na sua vida. No seu quesito santidade, como é que está? No seu quesito evangelismo, como é que está? No seu quesito prosperidade, como é que está? No seu quesito emocional, como é que está? No seu quesito ser guiado pelo Espírito, como é que está? No seu quesito fé, como é que você está? Porque você depende de você mesmo. Mas é interessante porque nós temos um ajudador que nos ajuda nas nossas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? É como eu falei, o aluno fala assim, nossa, eu preciso tirar uma nota muito grande em matemática. Contrata um professor particular. Se alguém tiver, o Eduardo, que era aqui da igreja, ele é professor de matemática, ele é muito bom, mas você pode contratar ele. Mas entenda, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Esses dias eu estava conversando com uma mulher e eu dentro de mim, se eu tivesse ferramentas para ajudar essa mulher. Mas aí eu, Espírito Santo, você tem ferramentas para me ajudar? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda a ajudar pessoas. Me ajuda a ajudar pessoas. Ei, o Espírito Santo quer te ajudar a ajudar pessoas. E nessa noite, querida, eu quero te dizer, existe uma vida melhor para você viver. Você pode ser melhor, você precisa ser melhor. Você precisa se alimentar mais, porque você não pode andar fraco. Você precisa firmar as suas mãos, você precisa firmar os seus joelhos, você precisa endireitar os seus caminhos, porque Jesus está voltando. E a agenda de Deus diz que Jesus está às portas. Jesus está voltando. E eu quero te dizer outra coisa. Mas eu tô ruim nisso, eu tô ruim naquilo. Você está aí pensando nos seus quesitos. Isso aí é totalmente individual, particular e intransferível, né? Você sabe que quando você serve na igreja local, você está dizendo para Deus, Senhor, conte comigo. Não seja simplesmente alguém dentro do corpo, mas seja alguém dentro do corpo que faz alguma coisa. Estamos precisando de pessoas no diaconato. Pastor Alexandre falou sobre isso semana passada. Estamos precisando de pessoas no diaconato, no departamento infantil, no berçário, no evangelismo. Seja um participante do reino. Seja um participante do que Deus está fazendo nessa terra. Seja participante da prosperidade de Deus com propósito para transformar essa geração, para transformar essa nação, para transformar essa cidade. Queridos, vocês sabem, quando a gente fala de prosperidade, não é porque a gente quer colocar piso de mármore, janelas de ouro. Porque a janela de ouro,
ela não atrai as pessoas, mas nós estamos falando de excelência. Você já chegou, alguém, fala para mim aqui, alguém já chegou nessa igreja para essa igreja estar suja? Não. Sabe de quem é a responsabilidade disso? Do Hélio. O mérito, né? O mérito disso é do Hélio. E tantas outras coisas, tantas outras situações que têm acontecido que a gente não vê. Sabe, eu quero te dizer, eu quero que você fique em pé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, faça uma oração ao Senhor, querido. Queira ser melhor. Queira ser melhor. Queira ser melhor. Queira ser melhor. Sabe, quando você está em um lugar, quando você está recebendo do Senhor, eu quero te falar, não fique se movimentando não. Não é hora de ir ao banheiro, não é hora de beber água, não é hora disso não, querido. Deus está falando, Deus está falando. O seu comportamento, a sua reverência, ela fala muito sobre você, sobre como você tem recebido, como tem sido a sua vida. Sabe, Deus sabe o que está acontecendo. Às vezes você fala, olha, eu estou tomando um remédio, eu preciso ir ao banheiro toda hora. Vá, querido, vá em paz. Mas se você consegue segurar, se segure. Isso é reverência, isso é seguir o plano de Deus para você. Parece bobagem, parece pequeno, mas não é não. O Senhor está na casa. 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 Ele está olhando para você, querido. Ele está te olhando. Ele está te vendo. Ele está ouvindo a sua oração. Como tem sido a sua vida. Como tem sido a sua entrega. Como tem sido o seu dia a dia, como tem sido as suas escolhas. Ei, o Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te prosperar. E eu quero te dizer, é para toda generosidade. É porque coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Ei, o Senhor conta com você. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. Levante as suas mãos. Você pode falar, Senhor, eu tenho estado cansada dessa situação. E o Senhor está dizendo, eu estou trazendo alívio. Eu estou trazendo refrigério. Eu estou trazendo instrução. Eu estou trazendo pessoas ao seu lado para te ajudar. Eu estou colocando alguém à sua direita e à sua esquerda para segurar as suas mãos, para que você não desfaleça, para que você saiba que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que te guarda. Eu sou o Senhor que te protege. Eu sou o Senhor que te guia. Eu sou o Senhor que guarda a sua casa. Eu sou o Senhor que guarda o seu casamento. Eu sou o Senhor que multiplico as suas forças. Eu sou o Senhor que te mostro o caminho. Eu sou o Senhor que me movo através da sua vida. Ei, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Ele está cuidando de nós. Querido, eu declaro a melhor semana da sua vida começando hoje. A melhor semana da sua vida está começando hoje. A melhor semana é tempo de decisões certas, é tempo de decisões acertadas, é tempo do mover de Deus na sua vida. É tempo de resposta. É tempo de mudança de situação. É tempo onde o Senhor está te dizendo: você não está sozinha. Você não está sozinho. Eu estou contigo todos os dias. Eu estou te mostrando o caminho. Eu estou indo contigo. Você nunca esteve só.
Mesmo que coisas ruins tenham acontecido, permaneça naquilo que eu tenho dito a você. Permaneça firme na instrução que eu tenho te dado, porque o Senhor está te dando livramento. O Senhor está tirando espírito de morte, espírito de morte, espírito de morte que tem te perseguido. O Senhor está tirando de perto de você, porque você está permanecendo nele. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, nós estamos entregando a nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Existe alguém aqui essa noite, querido, que quer fazer de